Povo de Deus, Jeremias capítulo 25 e capítulo 26. Aqui no capítulo 25, nós somos informados no versículo 3 que o povo ouviu a mensagem de exortação e chamado ao arrependimento durante 23 anos, até aquele ponto que foi falado. 23 anos ouvindo de arrependimento, de chamado para arrependimento, e não houve correspondência nesse chamado. Impressionante isso aqui, né? Versículo 4: enviou o Senhor todos os seus servos, profetas, mas vós não os escutaste. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo Deus tem falado contigo? É uma reflexão que precisamos fazer. Deus tem falado de diversas maneiras, mensagens, louvores, situações da vida. Deus tem tocado em alguns pontos em sua vida que você sabe que precisa mudar. Quanto tempo, hein? Deus tem falado a você e nada até agora. Vai chegar um tempo que já era. Vai chegar um tempo que, ao invés de falar, chegará o tempo do cálice da ira de Deus. Aproveite enquanto você ainda tem tempo de mudar. Lembrando que a morte é surpreendente, a cada momento nos surpreendemos e sabemos do risco de sermos alcançados por ela. Todos nós, eu e você. Nós sabemos o tempo restante que nos resta e sabemos que, assim como o outro é surpreendido, nós podemos ser surpreendidos também. Então o tempo também é a questão do tempo de vida que temos e também o tempo da paciência de Deus. Então, se Deus tem te falado, muda. Quanto tempo Ele tem te falado? É uma reflexão para você fazer. Versículo 7: não me deste ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Versículo 8: visto que não escutaste as minhas palavras. Então, versículo 9: eis que mandarei buscar todas as tribos do norte. Ou seja, a Babilônia vai vir atacar com os seus aliados. Não é só a Babilônia. É mais um detalhe aqui interessante, tá vendo? Babilônia com outros aliados. Ok? Então, essa é a ideia de todas as tribos do norte. E essa Babilônia é chamada de meu servo. Ele vai ser o servo do Senhor. Meu servo, versículo 9. Nós temos muita dificuldade, não é comum isso, mas isso pode acontecer, de acharmos que alguém lá de fora do mundo, o ímpio, possa, em uma determinada missão, ser servo do Senhor. Pode sim. A Bíblia mostra isso. Deus pode usar um presidente, seja homem ou mulher, um governante, ímpio, como servo dele para alguns fins. Isso é possível? Isso já aconteceu na história. Porque nós só conseguimos enxergar servo do Senhor, aquele cristão, é servo do Senhor para uma missão específica. Se Deus está usando um ímpio para uma missão específica, ele é servo do Senhor. Se Deus está usando um ímpio, um parente teu que não é cristão, para te abençoar, para te falar, naquele momento que ele está sendo usado, naquele período que ele está sendo usado, ele é servo do Senhor. Entendeu? Claro que nós estamos falando de servo do Senhor para uma obra específica. Não estamos falando de salvação. Salvação é uma coisa. Chamado para uma obra específica é outra coisa. Então, versículo 10: farei cessar a voz do folgueto e a da alegria e a voz da noiva e da noiva. Do noivo e da noiva. E o som das mós e a luz do candeeiro. Ou seja, há aquela canção, que fala assim: tu mudaste meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. Tu mudaste meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. Tu mudaste meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. Portanto a ti cantarei, ora minha, glória minha. Então aqui é o contrário. Quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, a promessa é mudar o nosso lamento em baile. Mas estando em pecado é o contrário. Eu vou acabar com o seu baile
e vou trazer lamento. Então, que coisa, hein? O povo que foi chamado para Deus transformar o lamento em baile, agora o Deus se levanta contra ele e vai tirar o baile dele, transformar o baile dele, a alegria dele em tristeza. É isso que está se dizendo aqui. Versículo 11: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos, né? E a nota de rodapé aqui fala que esses 70 anos é um número arredondado, que significa o tempo de uma vida. Não é exatamente 70 anos, né? E nós sabemos também que esses 70 anos tem relação com a quebra do ano sabático, né? Deus trabalhou, fez o mundo em 6 dias, no sétimo descansou. Esse é o sábado do Senhor, que é semanalmente. Mas também tem o ano sabático, que a cada 6 anos trabalhado na terra, o povo deveria deixar a terra descansando um ano inteiro, no sétimo ano. Só voltar a plantar no oitavo ano. Eles fizeram isso? Não. Não confiaram na provisão do Senhor. E então agora, somando aí, né, vamos dizer assim, mais ou menos, todos os anos que eles deixaram de fazer isso, então agora Deus vai fazer a terra descansar. Deus é que vai fazer a terra descansar, já que o povo não quis fazer a terra descansar. Ok? Então são 70 anos declarados aqui. E o mais incrível, meus irmãos, é que quando Jeremias profetiza que vai acontecer, eles não acreditam. Aí depois que já aconteceu, eles viram com seus próprios olhos, eles foram levados para a Babilônia, um remanescente foi deixado na terra, e nesse contexto que já aconteceu a profecia de Jeremias, de 70 anos, você vai ver isso em outra passagem, né, em outra parte do livro, que eles começam a falar assim, não é 70 anos não, isso não vai demorar 70 anos não, isso vai ser rápido. Já aconteceu a profecia, eles já estão no cativeiro, já tem a cidade destruída, Jerusalém destruída, e o pessoal ainda continua teimando. Fala, não, o Jeremias profetizou errado, não vai ser 70 anos não, vai ser pouco tempo. Impressionante isso. Impressionante como aquele povo tinha um coração duro. Nós vamos chegar nesse capítulo, né? Estou aqui adiantando o que vai acontecer, né? Depois que a destruição vier sobre o povo. Depois que aconteceu, eles veio de mudar e continuaram com o coração duro. Ok? Aí, a partir do versículo 15, ele fala do cálice da ira de Deus. E isso é interessante, que esperamos, se Deus me permitir vida, vamos falar sobre isso na ceia do Senhor. Sobre o cálice da ira de Deus. Existe o cálice da bênção de Deus, existe o cálice da ira. Né? O Salmo 23 fala, né? Meu cálice transborda. Né? Então existe o cálice da bênção e o cálice da maldição. Né? Qual é o cálice que vai vir sobre a sua vida? Hã? Qual é o cálice que você deseja? Claro que você deseja o cálice da bênção, mas é a tua vida, as tuas atitudes que vai definir tudo. Qual será o cálice que virá sobre a sua vida? Então Deus vai fazer ele beber esse cálice, entendeu? Por causa do pecado. Né? No versículo 23 fala mais uma vez sobre as pessoas que cortaram o cabelo nas temporãs, ou seja, fizeram ritos de corte de cabelo relacionado a um Deus, a adoração a um Deus. Então são vários motivos. E ele vai trazer o cálice para todas as nações. Não é só para Jerusalém, todas as nações. Há uma lista aqui de cálices de maldição contra os povos, mostrando que Deus é Senhor, mais uma vez, dos povos. E que existem regras morais para todos os povos. Tá vendo? Uma regra de expectativa, de ordenança para todos esses povos. Versículo 27. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-se, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da mão para beberem, então lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos: tereis de bebê-lo. Interessante aqui que eu vejo que esse cálice do Senhor aqui é um cálice também que ele passa por um período de algo prazeroso. Tu quer ficar no pecado? Então, quem está em pecado, peque mais ainda. Dá prazer para eles. Né?
Porque aquele prazer, na verdade, é veneno. É um veneno que vem com forma de prazer. Então, nesse cálice, tem, ó, embebedai, bebei e embebedai-vos. Gente, quando você beber um vinho, o vinho está ruim, tu vai ficar embriagado daquele vinho. Para você ficar embriagado daquele vinho, o vinho tem que ser bom. Então você perceba que uma dos castigos de Deus é trazer a sua ira, o seu mal, por meio do prazer. Ah, então você quer esse prazer? Beba. Ah, você quer essa orgia? Toma orgia para você. Deixa eles se aprofundar na orgia. Aí daqui a pouco vem a minha ira. Ah, agora você não quer beber o resultado do seu comportamento. Não, esse vinho eu não quero não, mas esse tu vai ter que beber também, filho. Porque isso faz parte do pacote. Então, dentro do pacote tem o vinho bom, que tu se tem o prazer, o pecado bom. O pecado não dói, o pecado é prazeroso. Você não gostou da embriaguez da orgia, da pornografia, da fornicação, do adultério, do ter duas famílias, do roubar, do se prostituir, do vício geral? Tu não gosta? Isso não foi bom? Então você bebeu. Agora tem outro vinho tem que beber. Mas esse eu não quero mais, tá? É pacote, é completo, filho. É mais ou menos assim, né? Comeu a carne, vai ter que comer o osso. Não, o osso eu não quero, vai ter agora. Não, eu não tenho que querer agora. Você vai ter que fazer. Né? Vai ter que beber. Não é uma escolha tua. Agora é a parte ruim, agora é a conta, né? Outro quer só beber, farrear e na hora de chegar a fatura tu não quer pagar a fatura. Tá de brincadeira, né? Então é isso, o cálice de Deus, né? Então é importante você observar isso, que dentro da ira, dentro do castigo de Deus tem o prazer. Ele fala assim, dá prazer para eles, deixem eles se beberem coisa que eles gostam. Percebeu isso, meu irmão? A proposta de hedonismo, né? O avanço do mal para a orgia, é permissão de Deus. Já é o castigo de Deus. Percebe? Então esse é o capítulo 25, né? E quando vem a ira de Deus, versículo 33, eles serão mortos, né? E os corpos estenderão em toda a terra, né? E não haverá velório, pranto, né? Como é que vai ter velório? Tá todo mundo morto. Não tem como ter velório. É muita gente, é muito corpo espalhado na terra. Não tem como ter velório. Você nem sabe que é o corpo. Quem está vivo, quem é minha família aqui, tantos mortos aqui, está confuso, não tem nem condição de fazer velório, não tem nem condição de chorar pelo morto. Não vão ser nem enterrados. Meu Deus, coisa terrível. E o versículo 36, eis o grito dos pastores, o uivo dos donos do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Então, meus irmãos, versículo 36 aqui, ó. Nós temos o Deus que destrói pastos. Não é só o diabo não, meu irmão. Deus também, como forma de castigo na sua ira, destrói pasto. Então ele destrói empreendimentos, destrói empresas, negócios, né? Aquilo que a pessoa tanto confiou e depositou, aquele anos e anos de trabalho, aquele esforço fora da vontade do Senhor. Deus também destrói pastos, meus irmãos. 26. Jeremias é ameaçado de morte. Aí Jeremias é convocado a chamar todo mundo para a casa de Deus, para proclamar a mensagem do Senhor. Nesse capítulo 26, o pessoal vai pegar Jeremias, vai prender Jeremias, mas esse homem tem que morrer agora. Né? Ele prega arrependimento e o resultado é que o pessoal vai prender Jeremias e vai mandá-lo, vai querer matá-lo. Olha aqui o versículo 3, ó. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Meus irmãos, eu até falei isso no outro capítulo. Eu falei assim, você não tem mais jeito. Já era para você. Então, palavras severas, palavras assim, ó, não adianta
que agora vocês têm uma sentença. Se você observar direitinho, essa sentença de Deus, na verdade, é um apelo. É Deus dando uma sacudida para ver se o povo acorda. É só você perceber. Que aqui ainda tem, ó, pode ser que eles ouçam. Às vezes você está no trabalho, na rua, em qualquer lugar, vem o pessoal te questionar. Que Bíblia o quê? Aí começa a te questionar sobre a Bíblia, começa a te questionar sobre Deus, começa a te questionar sobre alguma coisa da igreja. E aí você não percebe que, na verdade, a pessoa tá com sede. Ele está te provocando porque ela tem ansiedades, ela tem dúvidas. E essa provocação, na verdade, é um pedido de socorro interno. E se você tiver sensibilidade em Deus e sabedoria, você poderá atender aquele apelo. Muitas vezes uma palavra de ira é um grito de socorro. Muitas vezes uma palavra de deboche, um questionamento internamente. A pessoa fala assim, por favor, me mostre que eu estou errado. Eu quero isso. Eu só preciso te convencer que eu estou errado. Me ajude, muitas vezes. Aqui, Deus, na sua ira, na sua sentença, você vê, aqui em outro contexto, ele, na verdade, está fazendo um apelo para o povo se converter. Percebeu? Mas o povo tem coração duro, 23 anos ali no mínimo de coração duro, e aí vem a sentença, o pessoal prende Jeremias, aí vem os príncipes lá da cidade ah, ah, e defende Jeremias. Né? O versículo 6 fala que, Jeremias fala que vai acontecer com Jerusalém o que aconteceu com Siló, que lá no Siló tinha um antigo templo, e aquele antigo templo foi arrebentado pelo povo inimigo, os vizinhos filisteus. Vai acontecer a mesma coisa. No versículo 7, fala que depois que o povo todo ouviu, quando ele profetizou sobre a casa do Senhor, versículo 7 e 8, ele foi preso, e os sacerdotes, os profetas, e ele ia ser morto, né? O profeta, quando prega, ele pode ter a consequência de ser morto. Jeremias sabia disso, né? E todo pregador precisa saber disso, que é só quando ele prega a verdade, ele corre risco de vida. Isso é uma grande realidade, pouco vivido por nós, mas pode acontecer. Pouco vivido por nós no dia de hoje, né? E aí então veio o versículo 10, os príncipes de Judá acabam defendendo Jeremias, fazendo menção de que essas coisas já aconteceram no passado, de profetas profetizaram no passado, e aconteceu realmente. Então a palavra desses príncipes vai libertar Jeremias, e ele não vai ser morto. Né? E a partir do versículo 20, há uma menção do profeta Urias, né? Que profetizou e que também foi ameaçado, só que Urias aqui, ele fugiu com medo, diferente de Jeremias que não fugiu. Esse Urias fugiu, mandaram ir atrás dele, capturaram ele e ele foi morto. Que coisa, hein? Meu irmão, a pressão é muito grande. Há alguns profetas que não aguentam a pressão e fogem. Mas não adianta fugir do chamado. Quem foge do chamado tem consequência. Porque Jeremias não fugiu do chamado e não foi morto. Ele foi até deportado à força, mas não fugiu. E não foi morto. Ok? Que você e eu possamos atender ao chamado do Senhor. Nada de 23 anos. Possamos aproveitar o tempo que o Senhor nos dá de arrependimento para voltarmos para o Senhor. E que você e eu possamos ter predisposição de pagarmos o preço em pregar a verdade. Pregar a verdade tem um preço. E esse preço pode ser a própria vida. Pode acontecer. Né? Mas, em comparação com uma eternidade, com uma glória eterna, vale a pena entrar nesse negócio. 2 Coríntios capítulo 5, sempre falo ele, versículo 1.
Porque quando a casa deste tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, não um tabernáculo, não uma casinha, um edifício eterno, não feito por mãos humanas. Aleluia. Ou seja, no final vale a pena. Romanos 8,18. Porque para mim tenho que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vale a pena, meu irmão, minha irmã. Vale a pena pagar o preço. E enquanto há tempo, corrija o que Deus tem falado na sua vida para você corrigir. Porque depois que acabar o tempo, tu vai ter que provar o cálice da ira do Senhor. E não adianta chorar. Quando chegar o tempo final, vai ter que provar. Aquele povo ainda estava com a oportunidade. Apesar da sentença, as coisas poderiam mudar. Mas depois que chegou o momento, já era. Não deixe chegar o momento final. Ok? Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Nos ajude a produzir conteúdo. Aqui embaixo é só clicar. Pim! Tá escrito. É fácil, fácil. Você faz isso em menos de 5 segundos. E se quiser dar o like, se quiser comentar, ajuda mais ainda. Aqui, Pastor Renê. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.